Urian, queria saber qual é a sua avaliação sobre o desempenho do presidente desde o momento em que o ditador Nicolás Maduro mostrou a intenção de avançar sobre a Guiana até agora, com a presença do presidente Lula por lá. Havia uma dúvida muito grande em relação à forma como ele ia desenvolver a tentativa de dissuadir a Venezuela, de eventualmente invadir ou tentar de alguma maneira ficar com o território da Guiana pela aproximação ideológica que ele tem com a Venezuela e com a ditadura Maduro. No final das contas, o desempenho dele é bom como líder regional? Ele conseguiu abstrair dessa questão ideológica e levar à prática, colocar em prática aquilo que de fato se espera dele, a atuação sem ideologia de um líder regional, preservando o território de um país que está sendo ameaçado por um outro invasor? Qual é a tua avaliação, Urian? Eu acredito que a postura brasileira de tentar marcar presença na região, isso tenha sido correto, algo que o presidente Lula quer evitar, até mesmo que vai de acordo com essa política externa que ele quer fazer, de buscar a liderança regional, uma integração regional, marcar um papel do Brasil na América Latina, na América do Sul. Isso pode ser que tenha dado certo até agora. Porém, ele quer evitar também que outras grandes potências venham se envolver nesse conflito. Quando eu falo grandes potências, é óbvio que eu estou falando dos Estados Unidos, né? Existem outras maneiras aí do Brasil conseguir, de alguma forma, contribuir para que não haja uma escalada disso tudo, que desde dezembro até então a gente não observa nada de significante acontecendo. Então, poderia ser por meio de uma mediação diplomática, por meio das próprias organizações regionais aqui da América Latina, como a própria CELAC, também, né, a Unasul, poderia frisar os interesses econômicos entre Brasil, Venezuela, Guiana, para que não seja interrompido por uma possível guerra. Acredito que o Brasil fez o suficiente até agora, mas, dependendo do que acontecer a partir de então, poderia fazer mais. Agora, Urian, ainda na Guiana, o presidente Lula voltou, durante discurso, a atrelar, a acusar o governo de Israel de genocídio em Gaza. Ele tem reiterado essas críticas várias vezes. Há até um reconhecimento da comunidade internacional de que é preciso falar sobre isso. 30 mil mortes, quase, a maioria de civis, crianças e mulheres na faixa de Gaza. A ONU divulgou no começo da semana um relatório falando sobre a situação de vulnerabilidade da população por lá, dos palestinos. Mas a forma como isso está sendo feito, qual é a sua análise sobre isso? Está dando certo? Lívia, eu acredito que você rotular um evento que está acontecendo como genocídio é muito complexo, acaba sendo muito perigoso porque envolve aí muitas considerações, inclusive que são jurídicas, né? Como, por exemplo, aí a intenção, você tem que comprovar que há uma intenção de destruir fisicamente um grupo-alvo. E qual grupo é esse? É um grupo nacional? É um grupo étnico? É um grupo racial, religioso? Então, isso é muito complexo. Agora, talvez o grande erro do presidente Lula tenha sido comparar as ações de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto, que é um evento único na história da humanidade que aconteceu há algumas décadas, porque o Holocausto em si, não existe nada que possa ser comparado a ele. Aquilo foi um assassinato em escala industrial no qual centenas de pessoas eram assassinadas simultaneamente, simplesmente por terem determinada raça ou determinada etnia. Então, o presidente Lula, ele acaba perdendo um pouco a razão da sua crítica no momento em que ele faz essa comparação. Agora, isso não anula a possibilidade de Israel sofrer condenações das suas ações quando necessárias, daqueles possíveis crimes de guerra. E eu digo possíveis crimes de guerra porque também é algo muito complexo de ser comprovado, crime de guerra. Existe no momento aí organizações como a Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, até mesmo quando eles precisam comprovar esses crimes, demora tempo, porque eles precisam de provas para isso. Algo que me chamou bastante a atenção do discurso do presidente Lula na Guiana foi o fato dele ter dado pesos e medidas diferentes para o conflito
para a guerra em Gaza e a guerra na Ucrânia. Ele até usou o termo a distante guerra na Ucrânia, que afeta os preços dos alimentos no mundo inteiro. E quando ele fala de Gaza, ele fala de uma crise humanitária. E isso é algo que pode ser observado, pode ser classificado como um pouco hipócrita, talvez. Eu entendo que o número de mortes em Gaza tem sido superior aos números na Ucrânia, mas ele pega um pouco mais leve em relação à Ucrânia por conta da proximidade que ele tem com Vladimir Putin. Ele teve, ao longo dos últimos meses, desde o começo do seu mandato, tentado de algumas formas minimizar as ações do Putin na Ucrânia. Ele comparou o país invasor ao invadido em alguns momentos. Então, isso mostra para a seletividade que não é observada só no presidente Lula, não. A África do Sul, quando levou o caso de Gaza para a Corte Internacional de Justiça na Holanda, também teve uma seletividade, porque o país condena Israel ao mesmo tempo em que passa panos para a Rússia também. E a África do Sul estava fazendo exercícios militares com a Marinha da Rússia em determinado momento. Então, isso mostra aí seletividade nas críticas. E, de novo, críticas a crimes sempre têm que ser feitas, mas deve haver consistência também para que não seja feito de forma hipócrita. Agora, Urian, a despeito dessa importante declaração dada pelo presidente Lula, um erro histórico cometido por ele, né? Há uma discussão internacional cada vez mais contundente sobre até que ponto Israel pode ir para se defender dos ataques terroristas de 7 de outubro, se já não avançou para além daquilo que é o seu direito, defender o seu território e a sua gente. Essa minha observação parte de uma frase dita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os Estados Unidos são o grande fiador de Israel na comunidade internacional. Biden, numa campanha eleitoral, disse o seguinte, abre aspas, olhe, Israel tem tido o suporte da vasta maioria de nações ao redor do mundo. Se isso continuar, com esse governo incrivelmente conservador, eles vão perder apoio no mundo todo. E isso não é de interesse de Israel. É uma fala importante, não é, Urian? E aqui, sem relativizar o Holocausto, como fez o presidente da República, o presidente americano vai ao cerne daquilo que de fato precisa ser discutido, né? Exato. A gente tem que lembrar, Colombo, que o Biden está em pré-campanha. Então, é óbvio que ele vai adaptar o discurso dele dependendo para o público com o qual ele está falando naquele determinado momento. Mas, de fato, ele tem razão. Era algo que especialistas do mundo inteiro que olham para esse conflito, para essa guerra, já esperavam. Que em determinado momento, caso Israel não cuidasse, né, não cumprisse com aquelas convenções internacionais de proporcionalidade, que é você não usar força além do necessário militarmente, ou da distinção, que é você ter cuidado, cada ataque, cada bombardeio ter um alvo específico para você não acabar matando civis. É algo que inevitavelmente iria acontecer, que se o país não cuidasse para fazer isso, ele iria em algum momento começar a perder o apoio dos seus aliados. Urian, vou passar agora para o Zé Maria fazer uma pergunta para você, tá? Salve, muito bom dia, Urian. Urian, eu acompanhei nos últimos anos aí a política internacional, não só do Brasil, mas de outros países, e a globalização avançou. Havia ali alguns políticos que defendiam a globalização do ser humano, para se ter uma ideia, né, da tentativa de avançar aí na integração dos países, e de repente parece que a chave foi virada. E hoje já se admitem guerras, nós estamos aí com 17 conflitos regionais, os mais importantes, esses que nós falamos aí, da Rússia invadindo a Ucrânia e de Israel contra Hamas. O que você observou de mudança no mundo ou nas relações internacionais, que agora já existe, inclusive, a possibilidade de uma guerra maior? O que mudou aí nas relações e nessa balança? Eu acredito que, em primeiro lugar, aquelas instituições internacionais que foram criadas, e essa é uma crítica legítima do atual governo do presidente Lula, que foram criadas há 70, 80 anos atrás, como a ONU, como o Conselho de Segurança, o formato delas já não reflete mais a distribuição de poder do mundo. Então, assim, a ONU atualmente ela tem conseguido apenas servir como uma grande ONG, que tem ajudado a remediar
a esses conflitos, uma vez que eles já começaram, mas tem falhado miseravelmente em impedir com que eles aconteçam. Isso porque os países, principalmente aqueles do Conselho de Segurança, têm seus interesses diferentes. Então a gente sempre coloca, né, as grandes democracias liberais de um lado, França, Reino Unido, Estados Unidos e China e Rússia do outro. Então, eu acredito sim que a gente passa, e isso talvez tenha ficado mais evidente depois da invasão ilegal da Rússia à Ucrânia, por uma continuidade da Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0, em que a gente vê Ocidente e Oriente cada vez mais rachados. Agora, existem também uma ascensão, que não pode ser inegável, de governos com tendências autoritárias, de discursos nacionalistas também, discurso nacionalista não só por parte do próprio Netanyahu, mas também como do Vladimir Putin, que já deixou de se tornar apenas um líder autoritário, mas ele virou praticamente um ditador na Rússia, né? E a gente vê o mesmo acontecendo em menor escala, pelo menos aí uma faísca, aqui na América do Sul, na Venezuela, quando Maduro também, quando ele faz esse referendo para anexar ilegalmente esse Equibo, que é uma região da Guiana. Então, eu acredito que a ascensão desse autoritarismo tem ajudado nos ânimos. Isso acontece também em relação à China. É uma região que a gente tem olhado bastante. A China se prepara aí para uma possível invasão e anexação de Taiwan ao longo dos próximos anos. Tem triplicado o número de armas nucleares até 2035 que o país está produzindo. Então, eu acredito que tudo isso esquenta o clima das relações internacionais do planeta como um todo e torna tudo muito delicado e muito vulnerável para que outros conflitos comecem.